falada verve democrática da Folha, que se materializa aqui em silêncio e arrogância, pela carta aí que nós tivemos a oportunidade de ouvirmos a leitura. Se a prática paródica é encarada como violenta e ultrajante, eu gostaria que todos e todas problematizássemos os pressupostos que formam a imagem do jornal, de descolado, imparcial. Seria essa a provocação. Obrigada. Eu vou fazer alguns encaminhamentos para repassar a palavra para a mesa, para poderem fazer suas manifestações. Não sei se o deputado... Chegou por escrito aqui uma manifestação da Thaís Zago, jornalista e antropóloga, que diz o seguinte: gostaria de saber a opinião dos participantes da mesa quanto à ideia de o Brasil adotar um modelo como existe na França, onde o governo subsidia diferentes empresas de comunicação a fim de fomentar a diferença de opinião. Vocês acreditam que a opinião pública apoiaria uma medida como esta? Bom, eu quero encaminhar 3 questões também para ouvir a opinião dos nossos convidados, né? Primeiro, eu agradeço as manifestações de solidariedade por eu ter sido chamado de desinformado, né? Mas quero dizer a vocês que eu, até se fosse chamado de alguma outra coisa, agora de desinformado, porque se tem uma coisa que eu me considero é razoavelmente informado, né? Ainda mais em função desse tema, que é um tema que eu tenho acompanhado bastante, talvez, com exceção das pessoas que estão diretamente envolvidas, talvez eu seja das pessoas que mais conhecem o assunto por ter lido todas as sentenças, as matérias. Então, eu não, digamos assim, perco o sono, né, por ter sido levantada a hipótese de eu estar provocando essa discussão por estar desinformado da matéria, né? Eu acho que existem 2 questões que são chaves desta história, né? A primeira foi aqui colocada, né? O juiz, quando ele busca uma jurisprudência para a sua sentença, ele não encontra jurisprudência. E nós temos hoje no Brasil uma infinidade de ações judiciais movidas por vereadores, prefeitos, empresários, enfim, no Brasil hoje existem milhares de blogs, de sites. Em tudo que é lugar existe alguém que está descontente com uma charge que foi publicada, com uma piada que foi feita, com uma foto que ele não gostou do jeito que ele saiu na foto. Então existem pelo Brasil centenas de ações judiciais, procurando responsabilizar donos de blogs, donos de sites. E tudo isso vai encontrar no Poder Judiciário o desaguador dessas iniciativas. Este caso, Folha versus Falha, eu estou convencido que ele vai criar uma jurisprudência. Esta polêmica judicial, ela será extremamente importante porque ela servirá como referência para muitas decisões que serão tomadas daqui para frente. Então estão corretos, do meu ponto de vista, todos aqueles que entendem essa discussão não como uma questão particular, mas como um episódio que poderá sim se tornar uma referência do ponto de vista da orientação para juízes de primeira instância, e este assunto eu tenho certeza que ele vai ir para esferas de segundo grau, e é possível, inclusive, que chegue aos tribunais superiores para que haja uma definição, né, da justiça do Brasil sobre isso. Então, nós não estamos aqui julgando uma situação particular. E a deputada Manuela tem razão quando ela diz isso. Quer dizer, os próprios grandes meios de comunicação serão futuramente julgados por essa jurisprudência. Se houver uma compreensão por parte do Poder Judiciário que cabe pedido de indenização pecuniária, que cabe
buscar de maneira liminar retirar do ar, sempre que, né, existir um entendimento semelhante a este que a Folha teve com relação ao blog, nós estaremos abrindo um precedente muito perigoso para a questão da democracia e da liberdade de imprensa no Brasil, né? Segundo aspecto, Lino, que me preocupou muito na carta do senhor Otávio Frias Filho, Sérgio Dávila e Vinícius Mota. O fato de, no último parágrafo, quando todos os argumentos já tinham sido apresentados, ter sido feita a seguinte referência: sintomaticamente, o cidadão responsável pelo blog foi assessor da administração petista na cidade de São Paulo. Isto há quantos anos atrás? 10 anos atrás. Senhores, senhoras, se nós criarmos uma jurisprudência política, ética, uma compreensão de que todo jornalista que um dia trabalhou numa prefeitura, trabalhou num governo dado, trabalhou no governo federal, ou foi assessor parlamentar de um vereador, de um deputado estadual, de um deputado federal, ou que um dia tenha trabalhado em um órgão de classe, contaminou a sua trajetória profissional ao ponto de que jamais ele voltará a ser lido como alguém que possa ter isenção a respeito de alguma coisa, nós estaremos abrindo um debate e uma compreensão sobre a atividade jornalística no Brasil que nós nunca tivemos. Mais do que isso, eu seria capaz de apostar que, se essa regra vale para descaracterizar a isenção, nós teríamos muitos profissionais nos grandes meios de comunicação do Brasil hoje que não poderiam estar exercendo as atividades que exercem. Só porta-voz da presidência da República, eu já me lembro de vários que hoje são figuras de destaque em telejornais, né, em grandes jornais. Então, se vale esse entendimento da Folha que diz o seguinte: olha, por fim, o Lino não é fonte isenta porque trabalhou no governo da Marta Suplicy, isto tem que servir com relação a qualquer pessoa. Então, qualquer jornalista, qualquer pessoa que um dia tenha trabalhado num governo, ele vincula de tal forma a sua trajetória que jamais ele passará de novo a ter o direito de ter uma opinião isenta a respeito. Então, isso aqui é um negócio muito grave, esse argumento, né, do meu ponto de vista. Mas eu acho que é importante que ele tenha vindo a público, porque ele é revelador de uma compreensão, ele é revelador de um ponto de vista que está documentado, né, e que certamente servirá para muita discussão, para muito debate. Eu acho que muita faculdade de jornalismo no Brasil vai ter oportunidade de discutir, né, os limites éticos do jornalismo, da nossa profissão, a partir, inclusive, de alguns conceitos que estão aqui expressos nesse documento, que talvez seja um dos mais importantes que nós temos hoje, nessa discussão que nós estamos fazendo. Eu agradeço muito a Folha de São Paulo ter nos encaminhado esse documento, nos termos e da forma como ele foi encaminhado, né? Então, eu passo a palavra para o Antônio Paulo, para que ele possa fazer as suas manifestações e as conclusões, posteriormente para o Lino e para o Mário. O que eu gostaria de reiterar é que é justamente o papel, tudo que foi colocado aqui pelos deputados, pelos representantes das entidades, Intervozes, também das brochuras da menina nada comportada, o papel do Congresso brasileiro nesse olhar, não vago, mas um olhar comprometido com esse processo de desregulamentação